Eu queria comunicar ao plenário que, há poucos dias atrás, eu fui procurado pelo senador Armando Monteiro e por outros senadores, e na noite de ontem tive uma longa reunião com o senador Armando e com o presidente da CAI, senador Tasso Gereissati, e para que a gente pudesse aqui fazer, independente de qualquer posicionamento político, ideológico, de pensamento dessa casa, fazermos aqui uma agenda que fosse a agenda do Senado Federal. E nós escolhemos dois temas que entendemos nós todos aqui, acredito eu, que sejam de extrema relevância, que não são projetos oriundos do governo, que não são projetos patrocinados pelo governo, mas projetos que têm origem aqui nessa casa e alguns outros projetos que tiveram origem na outra casa, no caso, a Câmara dos Deputados. Então, é uma agenda positiva, no meu entendimento, legislativa para o bem do Brasil, para desburocratizar o Brasil, para permitir que as pessoas que queiram ter os seus próprios negócios, as pessoas que queiram evoluir do ponto de vista de empresa, de negócios, tenham facilidade para poder instalar uma empresa, gerar emprego, gerar renda, desburocratizar, facilitar a vida do contribuinte do Brasil. É lamentável que ainda nos dias de hoje, senador Armando, um único alvará de construção, ou um habite de um prédio que já está pronto, espere 3, 4, até 5 anos para que a burocracia permita que aquele equipamento comercial, como um shopping e tantos outros, possam funcionar no Brasil. Então, eu quero aqui de público parabenizar a iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos, da mesa diretora, dos demais componentes da mesa diretora, e do plenário dessa casa, que eu tenho convicção que vai concordar com todos nós que precisamos fazer uma agenda Brasil, não uma agenda Brasil apenas para escolher o relator A ou o relator B, uma agenda que seja agenda de desenvolvimento para esse país, uma agenda positiva que interfira favoravelmente na vida do cidadão brasileiro. Então, é uma agenda que não é uma agenda fantástica da macroeconomia do Brasil, mas da microeconomia, que é ela que emperra. São as microempresas desse país, que equivale a quase 90% da produção e do nível de emprego nesse país, que a gente precisa ajudar para que elas possam efetivamente se desenvolver. Então, a presidência comunica ao plenário que recebeu o ofício número 114 de 2016 da CAI, referente... 16 ou 17? Acho que a data está errada. É 2017, da CAI, referente ao requerimento número 7 de 2017, também da CAI, que encaminha o relatório do Grupo de Trabalho de Reformas Microeconômicas. Repito, são essas reformas microeconômicas que vai permitir a geração de emprego, de renda, de desburocratizar e dar oportunidade aos pequenos e aos médios nesse país. Por isso, eu concluindo pela apresentação dos projetos de resolução do Senado Federal, que altera a resolução do Senado de número 93 de 1970, 30 mais 17, 47 anos depois. Nós estamos num trabalho de atualização dessa matéria do Senado Federal, que foi uma resolução de número 93. Então, do regimento interno do Senado Federal para estabelecer que a autoridade do Poder Executivo Federal, assim como já faz o ministro da Fazenda, que vem à CAI prestar contas à sociedade,
através, aqui na presença dos seus representantes, não é para ninguém convocar ninguém, não é para criar problema com o Poder Executivo, é para que o Brasil inteiro, através da TV Senado, da Rádio Senado, dos meios de comunicação que queiram cobrir essas sessões importantes, como cobrem as sessões que são debatidos, temas na área econômica, por obrigação do Banco Central e do Ministro da Fazenda de comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos, nós queremos alterar para que, em audiência pública, o Poder Executivo possa comparecer semestralmente, através daquele que coordena todo o governo federal, que é... Está difícil aqui porque está entrando o som de um lado e saindo do outro, me perdoe aqui. Mas está dando microfone aqui. Então, é para que o ministro-chefe da Casa Civil, assim como já comparece o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central, possa comparecer semestralmente para prestar conta à sociedade, prestar conta ao Congresso Nacional, ao Senado da República, através da Comissão de Assuntos Econômicos, daquelas matérias que foram aprovadas e de que maneira elas foram implantadas e implementadas para melhorar a condição de vida e a geração de emprego e renda e desenvolvimento do país. Portanto, tem também nesse comparecimento na Comissão de Assuntos Econômicos, como já disse, em audiência pública, para expor sobre as ações da agenda de competitividade, para a gente poder saber o que está acontecendo no Brasil. O professor Cristóvão me olha aqui, e ele que sempre vai no meu gabinete, nós precisamos fazer também uma agenda nesse aspecto. Então, o segundo projeto de lei do Senado, que é uma lei complementar, que altera o projeto de lei complementar 116, de 31 de julho de 2003, para estabelecer critérios para isenção de impostos sobre serviços de qualquer natureza sobre as exportações de serviço para o exterior do país. E tem um projeto de lei do Senado também que altera a lei número 123 de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera a legislação correlata para restringir a aplicação do regime de substituição tributária do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços ICMS. Projeto de lei do Senado que altera o artigo 205 da Lei número 5, de 172, de 25 de outubro de 96, para simplificar as exigências relativas à verificação de regularidade do contribuinte. E projeto de lei do Senado, que dispõe sobre o procedimento facultativo do credor fiduciário para a cobrança extrajudicial de dívidas previstas em contratos com cláusula de alienação fiduciária do bem móvel, por meio do uso de instituto de busca e apreensão extrajudicial de bens imóveis. As matérias ficarão perante a mesa durante 5 dias úteis para recebimento de emenda, nos termos do artigo 401 do parágrafo 1º do Regimento Interno, em relação ao projeto de resolução de número 235-2F, quanto aos projetos de lei do Senado. Portanto, eu estou fazendo essa leitura, senador Armando Monteiro, senhoras e senhores senadores, senador Dário Berg, que dirige tão bem hoje a comissão mista de Orçamento e Gestão. Parabéns a Vossa Excelência pelo trabalho árduo. Eu sei o quanto é difícil quando se encontra o Congresso Nacional entre Câmara e Senado. Aqui os pares, já é difícil você direcionar os trabalhos. Imagine numa comissão mista, assim como é no Congresso Nacional. Portanto, além dessa agenda, essa agenda de projetos de microeconomia, que eu farei questão de apresentar aos líderes na próxima terça-feira, e o prazo contará a partir de terça-feira para possíveis emendas, só contará a partir de terça-feira para possíveis emendas, para que todo mundo tenha condição de tomar conhecimento a partir de hoje. A partir de hoje, vai estar no site do Senado disponibilizado, para que as pessoas tomem conhecimento, os senadores, senadoras, e possam fazer as suas emendas. Vamos fazer aqui um debate amplo, geral e restrito, sem nenhuma coloração partidária
ou sem nenhum apego a matérias que sejam do Executivo, mas que sejam matérias basicamente oriundas deste poder. É o nosso papel de ajudar o Brasil, no momento de dificuldade, a sair da crise, gerar emprego, facilitar a vida das pessoas e gerar renda para as pessoas. Outra pauta importante, e aí a senadora Simone Tebet, eu peço a atenção da senadora Simone Tebet, que é uma jurista respeitada, experimentada nessa casa, que se destaca pelo seu trabalho, que foi a relatora de vários projetos, que não são projetos corporativos, são projetos de interesse da sociedade na área que também é muito cara hoje à sociedade brasileira, que é a área da segurança pública. Nós temos uma PEC do senador Capiberibe, tem várias outras matérias que nós já aprovamos, a lei de execuções penais, que nós já aprovamos na comissão, aqui no plenário, que está na Câmara do Deputado, que o deputado presidente Rodrigo Maia se comprometeu a pautar de imediato. Nós temos vários outros projetos que serão debatidos aqui no plenário, com o tempo regimental que cabe a cada um, divergências que são naturais no parlamento, para que a gente possa, com essas duas agendas, levantar, como a gente diz lá no Ceará, levantar o pescoço, olhar no olho e dizer: nós estamos cumprindo com o papel que nos foi delegado pela sociedade brasileira. Cuidar dos dois temas que aflige a federação e a sociedade, aos homens e às mulheres desse país, aos jovens e ao futuro deles, que é exatamente a economia que dá oportunidade às pessoas de melhorar na vida, e a segurança que dá paz às famílias. Portanto, esse comunicado era um comunicado que eu acho importante e queria fazer ao plenário e à sociedade brasileira. O senador Armando Monteiro pediu a palavra, depois a senadora Simone Tebet, senador Cristóvão Buarque, senador Sérgio Castro, senador Pedro Chaves.